Olá, meninas e meninos, tudo bem? Hoje a minha aula é a pedidos também. Vou falar a história, a biografia de Teresa Cristina de Bourbon, tá? A esposa do último imperador do Brasil, Dom Pedro II, tá? Então vou contar, já mandei a aula de Dom Pedro II faz tempo, né? Então é bom vocês reverem, mas hoje o meu foco é Teresa Cristina, apesar que eu vou falar alguma coisa também de Dom Pedro II, o seu esposo, tá? O segundo e último imperador do Brasil. Bom, quem era Teresa Cristina? Ela nasceu em Nápoles em 1822 como princesa do Reino das Duas Sicílias. O que era o Reino das Duas Sicílias? O Reino das Duas Sicílias existiu antes da unificação da Itália em 1861. As Duas Sicílias faziam parte Nápoles e Sicília, tá? Bom. E quem era Teresa Cristina? Era filha do rei Francisco I, pertencente ao ramo italiano da Casa de Bourbon. Sua mãe? Sua mãe era Maria Isabel da Espanha. Duas curiosidades. Quando ela casou com Dom Pedro II, tinha 20 anos e Dom Pedro, 17. Outra curiosidade. A Teresa Cristina nasceu em 1822, quando ocorreu a independência do Brasil. E vai morrer em 1889, quando vai ocorrer a proclamação da República. Ela tinha 67 anos quando morreu. Assim que saiu do Brasil, quando eles tiveram que ir embora depois da proclamação da República, ela morreu logo em seguida. Depois eu vou falar sobre isso. Bom, Pedro II, apesar de só ter 17 anos, precisava casar para resolver a questão da sucessão do trono, pois o país havia passado por um desgastante período das regências. Então, precisava de uma monarquia bem constituída e com herdeiro. Lembrem-se que quando Pedro I, seu pai, abdicou em 1831 e foi para Portugal para lutar pelo trono da filha Maria da Glória, Pedro ficou com apenas 5 anos no Brasil, com suas irmãs Maria Januária e Francisca, tá? Bom, Pedro começou a governar, então, todo mundo sabe, com 14 anos, quando ele recebeu a maioridade, porque desde cedo ele teve uma educação muito primorosa. Então, como havia muitas convulsões políticas e sociais, então ele recebeu a maioridade e começou a governar aos 14 anos. E agora tinha 17, precisava casar, tá? Então começou a procura de uma pretendente para ele. Mas não foi fácil encontrar alguém que quisesse sair da Europa e vir para terras brasileiras. Mas depois de muitas e muitas negociações, a jovem Teresa Cristina de Bourbon aceitou se casar com Dom Pedro. Quando soube, Pedro, apesar de bem jovem e tímido, pediu para que enviasse um retrato, uma pintura de sua pretendente. E conta-se que quando esse retrato chegou, ele adorou, gostou muito. Ele viu na imagem uma linda jovem de cabelos encaracolados e rosto delicado. Dizem que ele ficou logo apaixonado pela imagem e saiu mostrando para todo mundo, dizendo que ela era muito bela. Então, foi oficializado o casamento de Pedro II com Teresa Cristina de Bourbon. Primeiro na Europa, por procuração. Depois seria no Brasil, quando Pedro viria a conhecê-la pessoalmente. Mas, quando chegou a fragata, ele nem esperou o desembarque de Teresa. Foi correndo à fragata conhecê-la pessoalmente. Vou dar uma paradinha para falar um pouquinho da infância de Dom Pedro II, tá? Seu pai, como todo mundo sabe, era Dom Pedro I, o que proclamou a independência em 1822, veio de Portugal com Dom João VI e seu pai, né, que era o rei de Portugal, e Carlota Joaquina, sua mãe, fugindo das tropas de Napoleão. Sua mãe era uma austríaca, a mãe do Pedro II era a austríaca Maria Leopoldina, que morreu quando Pedro tinha cerca de 1 ano. Então ele não teve contato com a mãe, nem lembrava da mãe, não tinha nem 1 ano quando a Leopoldina morreu. Ela morreu ao dar à luz um menino natimorto, tá? Bom, perdeu a mãe quando tinha 1 ano, Dom Pedro II.
Quando tinha 5 anos, foi afastado do pai, tá? Já falei que ele abdicou e foi lutar contra Dom Miguel, seu irmão, pelo trono da filha que foi usurpado, tá? Bom, essa Maria da Glória, que foi com ele também para a Europa, quando ele abdicou, ela foi a futura Dona Maria II. Dona Maria I era aquela louca, lembra? A mãe de Dom João VI, mas isso é outra história. Bom, então, Dom Pedro II não tinha nem lembrança da mãe e muito pouca lembrança do pai. Quando seu pai embarcou para Portugal, deixou 3 pessoas de sua inteira confiança para cuidar do filho e das outras filhas, Januária e Francisca, que deixaram no Brasil. A primeira pessoa que ele escolheu era um grande amigo dele, líder influente da independência do Brasil, José Bonifácio, que recebeu o título de patriarca da independência. Ele lutou muito pela independência do Brasil. Então ele ficou nomeado, José Bonifácio, como tutor de Dom Pedro, futuro Dom Pedro II, que tinha 5 anos na época. A segunda pessoa que ele deixou para cuidar dos filhos, principalmente do futuro rei, foi a Condessa de Belmonte, que era aia de Pedro, futuro Pedro II, desde o seu nascimento. Aia, babá, desde que Pedro II nasceu. Então ele tinha muita confiança nessa Condessa de Belmonte. Então também deixou essa Condessa a cargo, né, da educação e do crescimento do filho e das 2 filhas, tá? Conta-se que quando bebê, ele chamava essa Condessa de Belmonte de da Dama. E já adulto, continuava a chamá-la por afeto de da Dama, tá? Bom, a terceira pessoa que ele deixou de confiança para cuidar dos filhos foi um tal de Rafael, um negro que lutara na Guerra da Cisplatina. Rafael era um empregado do palácio em que Dom Pedro I tinha profunda confiança e a quem lhe pediu para que olhasse sempre seu filho, nunca o tirasse do seu foco. Pedido que Rafael levaria até o fim da sua vida, sempre cuidando de Dom Pedro, nunca descuidando dele, tá? Agora, como é que foi a infância de Dom Pedro II? Passava os dias estudando. Só tinha 2 horas de recreação. Quase não tinha contato com as irmãs. Acordava às 6h30 e começava seus estudos às 7. E continuava a estudar até às 10 da noite, quando ia dormir. Tá? Então ele tornou-se um menino muito tímido e seu refúgio eram os livros, tá? Ele tem um diário, ele escrevia tudo no diário também. Muita coisa que a gente sabe dele é através do seu diário. Bom, mas voltando a Teresa Cristina, a sua esposa, que ele foi ver na fragata como é que ela era pessoalmente. Ele achou linda no retrato. Agora vamos ver pessoalmente quando ele vai na fragata ver a esposa. Bom, ele foi a bordo conhecê-la e, para seu desalento, não era nada como estava no retrato. Segundo relatos, ela era baixa, estava acima do peso e seu rosto não tinha nada daqueles traços suaves do retrato. E ainda dizem que mancava. Bom, ele, quando olhou Teresa Cristina, ficou decepcionado e não disfarçou. E correu para a babá, a Condessa de Belmonte, e aos prantos que disse durante aquela noite: enganaram-me da dama, porque ele chamava a babá de da dama, já falei. Bom, conta-se que ainda a bordo, Teresa viu a decepção que Pedro teve ao olhá-la e que dissera, numa carta que escrevera lá para os pais: o imperador não gostou de mim. Nessa carta ela escreveu que o imperador, ela reparou, ela viu, ela sentiu, que chorou muito porque ele não gostou dela, mas iria cumprir seu papel de rainha como a Leopoldina, né, tinha cumprido também.
Bom, o casamento depois aconteceu, né, pessoalmente, e foram dias de tristeza para os dois, tanto para o Dom Pedro II, que não se conformava que ela não era aquilo que estava no retrato, e tanto para a Teresa Cristina, tá? Que também ficou muito triste e muito triste, porque ela, assim que o viu, que ficou logo apaixonada por ele e viu que ele teve decepção ao vê-la, tá? Tem uma passagem num diário, porque essas coisas a gente também sabe dos diários, que ela, anos e anos mais tarde, ela falou para sua filha Isabel, a futura princesa Isabel, que assinou a Lei Áurea, de que ela, quando era adulta, contou para a filha essa decepção, que ela chorou muito porque ela viu que o Dom Pedro não gostou dela, e a Isabel que chorou muito pela dor da mãe, tá? Isso é uma parte. Bom, nesses dias, depois do casamento, Pedro esteve amparado pelo mordomo e a da dama. Tinha um mordomo lá, um mordomo Mar. E via a tristeza dele e não havia meio de consumar o casamento. E ele, tanto a da dama, que é a Condessa de Belmonte, quanto esse mordomo, diziam para ele ter paciência, que a afeição entre um casal iria surgir com o tempo. Então, eles deram assim esses conselhos. Bom, realmente, depois com o tempo, essa afeição surgiu, apesar das muitas amantes que Pedro II teve durante toda a sua vida, de modo mais discreto, não tão assim, tão assim indiscretamente como o pai dele, Dom Pedro I, mas ele teve muitas amantes, isso está na história. Bom, mas nada de Dom Pedro consumar o casamento. Vocês veem que o primeiro filho nasceu 3 anos depois do casamento, depois eu vou falar sobre isso. Mas, como a Teresa Cristina viu que ele não chegava no quarto dela, que não havia condição dela dar um herdeiro para o trono, que o casamento não existia, então ela pediu para voltar para o reino das duas Sicílias. Então aí, Dom Pedro II teve que consumar o casamento. Aconselhado, naturalmente, você não pode continuar assim. Ela quer voltar para as duas Sicílias, então ele consumou o casamento. Tá. Finalmente, o casamento foi consumado. E durante os 4 anos seguintes, ela teve 4 filhos. Só nesses 4 anos, depois nunca mais. Agora, só uma parte. Como estava demorando para vir um herdeiro, 3 anos que não vinha um herdeiro, o povo achava que houve rumores que o Dom Pedro II era impotente. Sempre tem essas fofocas, né? Mas, voltando. Eles casaram em 1842. Em 1845 vai nascer o primeiro filho, 3 anos depois. Afonso Pedro, que vai morrer com 2 anos de vida, com convulsões que ele teve no palácio. Foi um sofrimento para os dois, esses sofrimentos que uniam muito o casal. Em 1846, um ano depois, quer dizer, 4 anos cada ano, um filho. 1845, Afonso Pedro, que morreu quando ele tinha 2 anos. Depois, 1847, a Leopoldina, a irmã da princesa Isabel. Essa Leopoldina vai morrer com 23 anos de tifo, quando morava em Viena. Depois eu vou falar sobre ela. Leopoldina. E depois, 1845, Afonso Pedro, 1846, Isabel, a princesa Isabel, 1847, a Leopoldina, essa que vai morrer com 23 anos, e 1848, Pedro Afonso, que vai morrer com 5 anos também. Então ficam só as 2 meninas. A sorte é que no Brasil não seguiam a lei sálica. A lei sálica é quando mulheres não podem governar. No Brasil não tinha isso, apesar que eles queriam um homem para governar, mas sobraram 2 herdeiras, né? A Isabel e a Leopoldina, tá? A Isabel, que vai ser a futura princesa Isabel, e a Leopoldina, como eu falei, que vai morrer com 23 anos em Viena, tá? Bom, mesmo assim, o laço entre os dois, baseado na família, nesse sofrimento, houve uma aproximação, uma amizade entre os dois.
Teresa Cristina é taxada de obediente e acatava sempre as decisões de Dom Pedro II, tá? Bom, em 1856, Leopoldina, com 9 anos, tá? E Isabel, a futura princesa Isabel, com 10 anos, tá? Precisavam de uma aia, de uma preceptora, de uma professora. Então foi chamada Luísa Margarida de Barros, conhecida como Condessa de Barral, tá? Era brasileira, esposa de um nobre francês. Era elegante, sofisticada, vivaz, culta. Dizem que Dom Pedro II ficou logo encantado com ela e costumava assistir às aulas das filhas com ela, tá? Ela então, essa Condessa de Barral, foi encarregada para a educação das 2 meninas. Uma parte, outra curiosidade. A Teresa Cristina nunca gostou dela, sempre teve ciúmes, mas só que guardava para si. Outra que não gostava dela era a Leopoldina, a filha Leopoldina, que vai morrer com 23 anos. Quem gostava dela era a Isabel, a princesa Isabel, tá? Outro à parte, diz que um dia, tá? A Leopoldina, que não gostava dela, a filha, né? Que não gostava dela, perguntou à mãe por que o pai acariciava os pés da condessa embaixo da mesa durante as aulas. Então, ele acariciava os pés da condessa debaixo da mesa quando assistia às aulas das filhas. E ela perguntou para a mãe, por que o papai, né, acaricia os pés da condessa? Ela era nova, acho que fez isso assim de modo, não maldoso, né? Mas queria saber por quê, né? Bom, Leopoldina, como eu falei, morreu aos 23 anos de febre tifoide, né? Em Viena, que havia um surto de água contaminada naquele ano, lá em Viena, né? Capital da Áustria. Bom, e como é que se deu a intimidade do imperador com a Condessa de Barral? A professora, a preceptora das meninas. A intimidade, quando a Teresa Cristina via a intimidade dos dois, era muito dolorosa para ela. Ela sofria muito, mas fingia ignorar. Quando as filhas cresceram, né, livrou-se logo da condessa. Então ela teve que deixar o Brasil e voltou para a França com o marido. Assim que ela pôde, ela voltou para correr. Mas existem, quando os dois se separaram, ela foi com o marido para a França, a correspondência dos dois continuou até a morte deles, tá? Cartas entre os dois até a morte. Só que ele combinou com ela o seguinte, olha, todas as cartas que você receber, você queima após ler. E todas as cartas que eu receber, eu queimo após ler. Isso foi trato de Dom Pedro II com a Condessa de Barral. Só que ele cumpriu todas as cartas que recebia da Condessa de Barral, ele queimava. Só que ela nem todas queimou. Então, na década de 1940, um neto da Condessa de Barral doou para o Museu Imperial de Petrópolis várias e várias cartas que recebia do imperador, tá? Então estão no Museu Imperial de Petrópolis. Aí fala da saudade que tinha quando ela dava aula para as filhas, e assim, certas intimidades, tá? Bom, voltando a Teresa Cristina, ela é descrita como mãe dos brasileiros. Bom, por quê? Pela sua cultura, pela sua caridade, atos de caridade. Agora, quanto à sua personalidade, há controvérsias. Por exemplo, a Leopoldina, aquela que vai morrer com 23 anos, ela diz no seu diário que a mãe era controladora e tudo tinha que correr do seu jeito. Isso, opinião da Leopoldina, sua filha. Mas o consenso, quem a conhecia, os biógrafos, dizem que ela era amável, simples,
educação primorosa, todos se sentiam à vontade na sua presença, muito amada e respeitada, muito na sua, assim, para seus súditos, sempre muito simpática, tá? Bom, então, agora, tem biógrafos recentes que também dizem que ela tinha uma personalidade forte, embora não parecesse, tá? Agora, por que ela também é mãe dos brasileiros, além de se dedicar à cultura e à caridade? Ela trouxe para o Brasil muitos artistas italianos, intelectuais, cientistas, botânicos e, pasmem, a maior coleção arqueológica da América Latina existe no Brasil graças a Teresa Cristina. Tem lá objetos arqueológicos que foram desenterrados até de Pompeia, tá? Então, a maior coleção arqueológica da América Latina foi graças a Teresa Cristina, porque ela era apaixonada por arqueologia e quando ela viajava trazia sempre objetos e que vão estar em vários museus do Brasil, tá? Bom, como vocês sabem, em 1889 houve a República, a proclamação da República, e teve que haver o exílio, foram embora, tá? Só que o exílio para a Teresa Cristina foi devastador. Eles saíram em 1889, vocês viram, a República foi dia 15 de novembro de 1889, 15 de novembro de 1889. E no dia 28 de dezembro desse mesmo ano, ela morreu no Porto, na cidade do Porto, em Portugal, com uma parada respiratória, tá? Ela que era asmática e sofria muito de artrite, mas a causa da morte dele foi a parada respiratória lá no Porto. Bom, o Dom Pedro II vai morrer 2 anos depois em Paris. Também já contei essa história. Ele disse que estava muito frio, ele foi andar de carruagem em volta do Rio Sena, nas margens do Rio Sena, e chegou resfriado, deu uma pneumonia e ele morreu. Então, cerca de 2 anos depois ele morreu também, só que em Paris, tá? Eles ficaram juntos 46 anos, então havia uma grande amizade entre eles, apesar de não ter nunca tido amor, tá? Uma forte amizade, tanto é que ele sofreu muito com a morte dela, tá? Porque era uma grande mãe, era uma grande companheira, etc. Então, reparem, ela morreu em 1889 no Porto com 67 anos. Ele morreu em 1891 em Paris com 66 anos. E vou ficar por aqui. Beijos!